como título nesta manhã a música eclesiástica, ou a música da igreja. Foi muito bom a palavra da Arlete domingo passado, como aí uma introdução daquilo que eu tenho a dizer. E eu queria que os irmãos estivessem pensando por que a música está sempre envolvida no lazer. Você pode ver, por exemplo, eu estava falando com a minha esposa que esse negócio de show de calouros, né, The Voice Brasil, essas coisas aí, vem desde, sei lá, do Chacrinha, que é pelo menos o que eu tenho conhecimento, mas acho que vem muito antes. A música, ela está sempre ligada à diversão. Você já foi em alguma festa que não teve música? A gente precisa pensar que música é muito maior do que o louvor, do que a adoração, porque ela atinge muito mais pessoas, ela é proclamada por muito mais pessoas. Só que como cristãos a gente precisa saber o que Deus quer que cada um de nós venhamos a cantar, a louvar e a trazer para o culto cristão. E aí por isso que eu coloquei música eclesiásticas, porque a gente precisa ter esse conhecimento até para não cantar alguma coisa quando aquilo que é proposto por alguma pessoa não seja aquilo que Deus quer. Não vou entrar no mérito igual eu falei lá na EBD, né, de alguns corinhos, algumas coisas fora daquilo que eu entendo ser bíblico, mas eu queria, como a gente leu o Salmo, focar naquilo que eu entendo como o que Deus requer de nós. Quando ouvimos a mistura dos acordes, acompanhados ou não por vozes, captamos uma mensagem que, independente do seu grau de conhecimento sobre música, ela invade o seu ser e gera em nós reações químicas, psíquicas e motoras inimagináveis. Quando o Raça estava louvando o Senhor, e aí a gente via o pessoal, né, mexendo já naquele ritmo do qual ele propôs. E aí, quando se é proposto um louvor diferente, há reações, né? Tem um aqui que é bem conhecido da gente, que tem as palmas, que a gente bate as palmas, né? Tá. Então, muita gente faz aquilo dali por inspiração da música. A música levou você a fazer isso. Tem uma piada antiga que alguém foi evangelizar em um lugar aqui no samba, né? Que o cara era ex-sambista, e aí ele ficou lá fazendo assim, me segura, Jesus, no ritmo, né? Por causa daquilo que a música gera em nós, em vários sentidos, como eu acabei de falar. A música cristã, a música eclesiástica, elas deveriam ser uma via de mão única e exclusivamente para conectar o cristão ou a igreja a Deus, que é santo, poderoso, adorável, mas, infelizmente, a ambição humana trouxe para o seio de algumas igrejas a deturpação da música cristã. E ela passou a ser objeto de entretenimento, de uma certa magia e comumente da liturgia. Algumas pessoas não conseguiram compreender que a música ela é formada de algumas etapas. Por exemplo, eu separei 3, que seria alicerce, base e a construção, para a gente entender como se fosse um prédio ou a construção do novo templo dessa igreja. A primeira coisa que é feita é a base, é a fundação, é aquilo que muita gente não consegue ver porque é natural dessa construção. E qual seria o alicerce para o louvor da igreja? O livro de Salmos, esse que a gente citou logo no início. Salmos, ele já tem lá, né, entre os seus livros, um pré-culto, um culto e um pós-culto. Assim como a gente faz o processional, prelúdio e o pós-lúdio nos nossos cultos
Assim, a Bíblia apresenta os salmos como sendo a referência maior para o louvor congregacional, se não a única. Ah, pastor, mas aí tem lá outros livros que também tem poesia, isso sim, mas como o livro de Cantares, obrigado, Deus abençoe, e outras cânticos, por exemplo, tem o Cântico de Maria, para quem não sabe, que é bíblico. Então, o foco da musicalidade deve ser Deus, o Criador, o Provedor e o único que se aliança com o seu povo. Quando o louvor ele passa disso, ele já foge da Bíblia. A Bíblia ela nunca vai trazer para você como instrução para o louvor alguma coisa, por exemplo, que você precisa vencer. A Bíblia nunca vai trazer para que você se referencie como louvor alguma coisa que você, vamos dizer assim, tenha esperança fora da salvação, fora da eternidade de Deus. Então você não pode acreditar que é porque você está cantando como se fosse uma reza que você vai ter algum retorno de Deus por causa disso. Muitas igrejas usaram ou usam a musicalidade para transmitir algumas coisas ao povo, à igreja, para que a pessoa se sinta, né, para que a pessoa receba. O louvor é para Deus. A Bíblia, o livro de Salmo mesmo, ele vai, quando ele passa, o que ele tem além dessa mão única, é a humildade, a humanidade daquele que louva o Senhor, daquele que está proclamando, como o rei Davi no Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está dizendo que ele vai conquistar alguma coisa porque Deus é dele. E olha que ele conquistou, e olha que ele venceu, mas ele coloca o quê? Ainda que eu ame, ou seja, as coisas podem piorar, mas o importante é o meu Deus. Ontem eu fui num culto e foi cantada uma canção que eu também não conheço, mas achei muito interessante, alguma coisa de Jó, que ela fala: Deus deu e Deus levou, e eu achei a letra bem interessante e bíblica, né? Até porque eu ia falar hoje disso, estava pensando sobre isso, mas naturalmente as pessoas estão cantando que vão receber, que Deus vai dar e que Deus tem a obrigação de dar. Então, quando você se envolver em algum ministério, inclusive agora a divisão de células, leva de pequenos grupos, leva para o seu ministério canções com a base, com a profundidade bíblica, com os alicerces bíblicos. Não porque aqui tem um ritmo legal, porque isso é assim do meu tempo ou não é do meu tempo, mas faça aquilo ou louve a Deus com aquilo que Ele já colocou para você. E o segundo passo é a base, que no caso seria o piso, né, como a gente consegue ver, o piso da igreja, que é a Bíblia, e a Bíblia também permanece sendo a base de tudo. Ou seja, se o louvor, se a canção, ela não caminha junto à Bíblia, ela não pode ser utilizada como música eclesiástica. A base com a inspiração do louvor, onde se mostra a vida real. Sim, estou sofrendo, sim, estou chorando, mas sobretudo Deus é o Senhor. Ainda que não haja fruto na videira, e assim sucessivamente, as canções elas podem e devem continuar sendo verdadeiras e bíblicas. O louvor tem com a sua base a esperança redentora, a certeza da salvação e a vida eterna que Deus tem para o homem. Então,
a revelação maior precisa ser do fundo da nossa alma. Ou seja, quando a gente mostra para Deus, ou quando a gente adora o Senhor, todas as suas características, todas as nossas pequenez, inferioridade, mediante ao poderio e à grandeza de Deus. Nós não somos nada diante daquilo que Deus é. E muitas músicas que a gente tem visto por aí, elas proclamam como se nós fôssemos alguma coisa, tivéssemos algum mérito por estar nos colocando diante de Deus. Uma outra coisa que precisa estar claro no nosso louvor é isso, que nós somos pequeninos, nós somos pecadores, nós somos falhos, fracos, mas ainda, sobretudo, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá o privilégio de proclamá-lo, de abrir os nossos lábios para louvá-lo, sendo Ele santo, sendo Ele todo-poderoso e adorável. Quando essa realidade não permeia uma canção, a gente precisa se afastar dela, porque ela tenta vender para a gente uma imagem que nós não somos e que Deus não espera de nós. Nós precisamos nos humilhar. Outro dia eu ouvi falar que os muçulmanos, eles oram com a cabeça no chão, porque é o momento que eles conseguem se humilhar da melhor forma, se afastando assim do Deus deles, que é santo e que não permite tanta intimidade quanto o que muita gente às vezes quer fazer do momento de louvor, quer sentir ao invés de emitir. O louvor não é para que a igreja sinta, para que a igreja se arrepie, para que a igreja entenda alguma coisa. O louvor é para que Deus sim se arrepie, se é que a gente pode dizer isso, né? Para que Deus sinta, para que Deus ouça não apenas aquilo que eu proclamo com os meus lábios, mas aquilo que a minha alma está colocando diante dele. O louvor é talvez a única forma de comunhão aceitável por Deus. Porque o livro de Salmos, eu não sei onde que eu anotei isso aqui, ele está dizendo que o Salmos, ele é para ser cantado junto dos instrumentos, ou seja, esse é o perfeito louvor. Você pode cantar no banheiro, igual eu canto, você pode cantar dirigindo, mas só na comunhão, porque com os instrumentos, com os outros irmãos, é que há o perfeito louvor. Não adianta a gente achar que vai, não, eu posso louvar Deus em casa. Você pode louvar, você está louvando, mas você não tem a comunhão do corpo de Cristo. E isso é necessário para que o louvor se achegue a Deus. O último ponto é a edificação, é o que a gente construiu daqui para cima, do piso para cima, que seria a construção ou a edificação, que é aquilo que o louvor gera em cada um de nós. O louvor gera segurança, o louvor gera conforto e paz. O louvor que, por exemplo, eu vou citar um cântico que foi escrito na época da ditadura militar, que Deus inspirou, não sei, os irmãos podem dizer quem é o que escreveu, de cantar que o nosso general é Cristo. Como que ele consegue, diante de uma total repressão, quem sabe o nome desse autor aí pode falar? Que é, o nosso general é Cristo. Isso é louvor. A gente está aqui, cercado. Eles estão fazendo isso. Todo mundo sabe um pouquinho da história que foi o período da ditadura militar. Mas o adorador, o ministro, ele cantou o quê? Não tem general. O nosso general é Cristo. Ou, como a gente acabou de cantar, como eu tentei cantar no início, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Não tenho outra razão para cantar. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, preciso que aconteça isso e aquilo, mas o motivo da minha canção é Cristo. E Ele me basta. Eu não preciso cantar que amanhã eu vou ter vitória, ou que eu vou passar por cima do inimigo, ou que
a derrota do irmão tem sabor de mel e outras coisas que eu já falei que eu não vou falar, mas estou tentando me segurar. Nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus pela vida da Mília e de outras pessoas, dos ministros da Mília, especificamente o ministro oficial dessa igreja, que produzem, que selecionam e que tocam cânticos, hinos, como os salmos eram para o povo de Israel, cheios de fé, cheios de poesia, cheios de concordâncias bíblicas, e pedir misericórdia a Deus por aqueles que fizeram da música instrumento para enriquecer ou para prevalecer, para ter status e outras coisas que os irmãos sabem do chamado mundo gospel. A gente precisa pedir que Deus tenha misericórdia deles e que dê a eles a oportunidade de se converterem, porque são pessoas que têm um talento, que provavelmente receberam um dom de Deus, mas que foram seduzidas pelo mercado gospel ou pela possibilidade de arrastar multidões, como a gente tem visto em alguns shows, e aí a palavra nem casa direito, porque vamos embora. Essa edificação, ela é que constrói cristãos e ensinados para adoração na comunhão no culto, ou em comunhão no culto, que é o melhor lugar para nós exercermos essa função. Não adianta a gente desassociar o culto. Tem muita gente que perdeu isso. Hoje tem tal dos desigrejados que acham que eles conseguem viver sem estar no corpo de Cristo. Não há... É difícil falar isso, porque alguma igreja já falou que não há salvação fora da igreja, mas eu não quero repetir essa fala, mas não há comunhão se não for no seio da igreja. Não há louvor, perfeito louvor, se não for com os seus irmãos. Talvez os irmãos até que não sabem cantar, como eu, mas que somando tudo e através da peneira do Espírito Santo de Deus, faz com que essa igreja louve e adore ao Senhor. Enfim, irmãos, os salmos falam um pouco do porvir. O que os salmos falam, além daquilo que é vivência, é da salvação, da eternidade. Agora, se você vai ganhar, se você vai perder, se você vai arrumar emprego, se as coisas vão melhorar, não está dizendo isso. O justo está em conflito com o seu inimigo. É isso que o Salmo fala. O Salmo não deixou o diabo de lado e colocou o irmão com sabor de mel. Não, o Salmo fala o diabo, Satanás e os seus anjos. E a gente esqueceu disso. E acha que é o patrão, e acha que é o presidente, que é o governador, que é aquele pessoal que está lá em Benfica. Não, o nosso inimigo é o diabo e os seus anjos, e o restante nós devemos amar, nós devemos demonstrar a misericórdia de Deus, seja para os que estão em Benfica, pelos que estão lá nos presídios de Bangu, e assim por diante. O Salmo, ele transcreve a alma do salmista desterrada pela dor. O salmista, ele sabe assim, eu não estou no meu lugar, sabe? O meu lugar não é aqui, meu lugar é no céu, e eu estou sofrendo por isso. A minha angústia é porque eu ainda não cheguei no céu. A minha angústia não é porque o meu irmão falou que eu não sei falar, que eu não sei cantar, o meu irmão falou que eu cheguei atrasado no culto, porque eu... Não. O Salmo, ele mostra que nós não chegamos ao lugar para onde Deus quer que nós vivamos e eternamente. Passado, o Salmo mostra o Salmo mostra o passado, bênção e a fidelidade de Deus em detrimento aos ímpios. Deus é fiel e nós precisamos usar isso como objetivo, como meta de vida, principalmente para com Deus. Mas os salmos mostram os atributos de Deus realçado pelas suas obras
seja ela através da natureza ou em nossas vidas. Enfim, salvação, condenação e exaltação, que é os salmos dos degraus. Que cada um de nós possamos ler o salmo, todos os salmos, ou pelo menos um salmo a cada dia, mas conhecendo aquilo que Deus quer que venhamos a proferir com os nossos lábios, através dos nossos cultos e diante daquilo que Deus tem nos dado como oportunidade para a evangelização, para os pequenos grupos e assim sucessivamente. Amém?